Então vamos para mais uma análise de um fundo imobiliário que vai entrar na carteira do canal esse mês. Na verdade, é possível que entre esse fundo imobiliário que eu vou falar agora e mais uma ação que eu estou avaliando entre dois setores. E aí eu faço um vídeo também mostrando qual foi a escolha. Bom, e o fundo que eu escolhi é um fundo de tijolo do setor logístico, renda urbana, na mesma pegada do BTLG11. Então, antes de eu mostrar ele para vocês, como sempre, se inscreva no canal, aperte o sininho, curte e compartilha. E deixa aí no comentário qual o fundo imobiliário que você tem na carteira hoje, que pelo menos nesse momento você não vende por nada. É o melhor da sua carteira. Coloca ele aí. Então vamos para o fundo que eu escolhi para entrar ainda esse mês. E no próximo vídeo da carteira do canal eu mostro para vocês. Vamos lá. O fundo é o XPLG11. Atualmente ele está sendo cotado a R$ 97,20, base 100, mas eu acho que não demora muito vir a base 10. Isso é uma tendência da maioria dos fundos. E isso é muito bom para eles, porque faz com que mais pessoas possam investir. Às vezes esse valor na base 100 fica muito caro para o investidor iniciante, e quando eles transformam em base 10 fica mais fácil esse acesso, né? Então eu acho que não demora muito. Pagou um dividend yield de 9,95 nos últimos 12 meses, o PVP dele está 0,91, ou seja, ele está sendo vendido abaixo do seu valor patrimonial. Se está 0,91 é porque ele está com 8% de desconto. Tem uma liquidez diária de 3 milhões, uma boa liquidez também. E nos últimos 12 meses teve uma variação de 3,92 positivamente, né? Esse é o gráfico da cotação, a cotação ajustada, tá? Ou seja, considera o reinvestimento dos dividendos. Nos últimos 5 anos ele vem evoluindo bem. Algumas informações do XPLG, como eu falei, do segmento logístico, indústria e galpões, um fundo de tijolo. Tem uma gestão ativa. O que é gestão ativa? É aquela gestão que também compra e vende imóveis. Por exemplo, o fundo comprou um imóvel por 100 milhões e depois de algum tempo ele encontra uma oportunidade onde ele vende por 140 milhões. Considera nesse período se esse é um bom valor, se está tendo um bom lucro e vende. Vendendo esse imóvel, ele compra outro. Isso é uma gestão ativa. Ele está com uma vacância de 7,9%, quase 8%. Essa vacância é um alerta, não é um número que seja agradável de se ver. A gente precisa ficar de olho, precisa acompanhar, mas mesmo assim é um bom fundo. Tem por volta de 339 mil cotistas. Olha só, o valor patrimonial dele está em R$ 106,90. Está sendo vendido, olha só, por 97, que é esse desconto aqui do PVP. O valor patrimonial em 3,33 bilhões, acima de 1 bilhão já é um fundo considerável, então esse é um ótimo número também. O último rendimento pago foi de 82 centavos. Aqui a gente consegue ver melhor a distribuição de rendimentos, né, de dividendos. No mês foi 82 centavos, nos últimos 3 meses foi 2,46, no semestre foi 4,92 e nos últimos 12 meses 9,95%, como nós vimos, né, o dividend yield, que equivale a R$ 9,64. Olhando para o histórico da Datacom, costuma ser sempre no final do mês, 30, 31. Datacom é o último dia que você pode comprar a cota para ter direito a receber os dividendos no próximo pagamento. Se passar dessa data da Datacom, nesse pagamento você não recebe, mas recebe no outro normalmente. Então, considerando que fica entre 30 e 31, no próximo pagamento, que será se seguindo o histórico aqui, né? Que ele paga entre 14 e 15, então agora, 15/9, eu já recebo dividendos também. Aqui é a distribuição de imóveis, que a gente também já vai ver no relatório. São 17 imóveis, sendo que 7 estão em São Paulo, 3 no Rio de Janeiro, e os demais estão entre Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Pernambuco e Santa Catarina. Essa é a taxa de vacância que nós vimos, né, que está em 7,9%. No mês de junho também estava, e dá para notar que foi aumentando, né? Olha só, em fevereiro estava 3,5%, em abril já estava em 5,2%. Então, como eu falei, é um ponto de atenção. E vacância, já falei diversas vezes aqui no canal, mas para quem chegou agora e é iniciante não sabe, vacância é imóvel vazio. Então, se você tem 10 imóveis e 2 estão sem alugar, você tem 20% de vacância. Então vamos abrir o relatório gerencial. O último saiu agora, dia 8 de agosto.
Aqui no comentário do gestor ele fala um pouquinho do dividendo pago. É bem interessante ler isso aqui para que você saiba o que aconteceu nesse período, certo? Se você tem o XPLG na carteira, você precisa ler. Olha só, lembra que nós falamos da vacância, que estava em 7,9? Olha só como é importante ler. Aqui ele fala, ó, foi celebrado o contrato de locação relativo ao módulo 22 do Santana Business Park. Aí ele fala os metros quadrados, né, de ABL, de área bruta locável, e que esse contrato tem o prazo de vigência de 12 meses, iniciando em 15/7. E olha só, com isso, observados ainda os efeitos da transação descrita abaixo, o fundo encerrou o mês de julho com 7,4 de vacância física em seu portfólio. Estava 7,9, lembra? Então olha só como é importante ler. Caiu um pouquinho? Caiu um pouquinho. Mas tudo que alugar para a gente está ótimo. É isso que a gente quer da gestão do fundo, que vá atrás para alugar tudo que está vazio, certo? Aí ele fala um pouquinho da compra, né, de uma fração do imóvel de Extrema, em Minas Gerais. E essa fração está 100% alugada e vai ajudar a diminuir o preço médio de um metro quadrado. A receita do fundo esse mês ficou em 25 milhões, quase 26. No relatório anterior estava em 22 milhões, então isso é muito bom. Aqui o gráfico de evolução do valor de cota. Eu realmente não gosto desse relatório do XPLG. É bem ruinzinho. Bom, isso aqui nós já vimos, né? O valor patrimonial da cota está em 106, está sendo negociado a 98,97. E o volume médio diário de negociações estava em 2,8 milhões, quando foi fechado esse relatório. Esse gráfico mostra como está distribuído os ativos do fundo. Então, 96% está em imóveis, 2% em aplicações financeiras, e ele tem 2% aplicado em outros fundos, o que é muito comum entre fundos, eles compram cotas uns dos outros. A tipologia dos contratos entre típico e atípico, 51% dos contratos desse fundo são típicos e 49% atípicos. Vale sempre voltar e explicar a diferença de contratos típicos e atípicos. Típico é aquele que aluga e tem uma multa de 3 meses, 6 meses, quando o locatário sai. O atípico, se ele aluga por 10 anos aquele galpão e ele ficou 1 ano e diz que vai sair, ele precisa pagar os 9 anos totais. Então, isso é uma garantia maior para a gente que é investidor, né? É a garantia que não vai ter vacância. Aqui são os locatários com seu respectivo percentual de receita. Então, Leroy Merlin representa 12%, Renner 9%, Mercado Livre, Magazine Luiza, B2W e 56% está em outros. São outros menores, né? Porque são muitos locatários, a gente já vai ver isso. O setor de atuação, então 55% está alugado para o comércio varejista, Renner, Magazine Luiza, 12% material de construção, como Leroy Merlin, por exemplo, 10% logística, exemplo, Mercado Livre, e 22% outros. Isso aqui é muito importante, ó, o fator de correção dos contratos, 89% é corrigido pelo IPCA, IPCA é a inflação. E aqui eu quero aproveitar para explicar sobre fundos imobiliários e a correção da inflação. Fundo de tijolo corrige a inflação, sim. O problema que muita gente fala é que ela não percebe como que se dá essa correção. Se dá justamente pela correção dos imóveis. Hanna, mas aí vai para o valor patrimonial. Sim, mas olha só. A gente não recebe 95% da renda dos fundos imobiliários, isso é lei. É como se fosse, comparando com ações, o payout. Quando a gente fala que uma empresa paga 40% de payout, é porque ela pega 40% do lucro e distribui aos acionistas. Os fundos imobiliários, por lei, eles precisam pegar 95% do que eles arrecadam, nesse caso não é lucro, é do que eles arrecadam com aluguel e outras fontes de receita, para distribuir aos acionistas, nesse caso cotistas. Tá, mas onde que tem essa correção então para os cotistas? Se o aluguel é corrigido pela inflação, a gente não recebe isso de volta? E não só isso, a própria valorização do imóvel muitas vezes chega a ser acima da inflação. Isso do valor do imóvel. Em um determinado ano pode empatar, mas quando a gente fala de imóveis, como de fundos imobiliários, de galpões, por exemplo, que é o que
que nós estamos falando aqui também, a gestão trabalha para melhorar esse imóvel muitas vezes, para valorizar, ainda mais numa gestão ativa. Então, se ele corrige o valor do imóvel, concorda que o metro quadrado desse imóvel ele fica mais caro e o aluguel é negociado de acordo com o valor do imóvel. Isso já não acontece em fundos imobiliários de papéis. A cota não valoriza, ela não é corrigida. Por isso que em algumas vezes, em alguns momentos, pode até valer a pena você comprar um fundo imobiliário de tijolo que esteja com seu PVP entre 1, 1,1, um pouquinho aceitável. Mas fundos de papéis, se o PVP estiver acima de 1, começa a não valer a pena. E mais, em fundos de papéis você precisa comprar mais para poder se proteger da inflação. Na verdade, eu tenho aqui um vídeo falando sobre fundos de papéis. E aqui você entende bem o porquê que a cota não valoriza. Dá uma olhadinha lá. Em 2025, 6% dos contratos estão vencendo, então é preciso uma negociação e tudo mais. E em 2026, nós temos 23% desse contrato vencendo. Isso não necessariamente é ruim, tá bom? O vencimento de contrato é negociação das duas partes. E isso implica também em corrigir o valor do aluguel. Então é um indicativo para a gente acompanhar. Esse gráfico sobre revisional dos contratos, suponha que foi alugado por 10 anos. A cada 3 anos, tanto quem aluga quanto quem alugou tem o direito de revisar o contrato. O locador quer revisar para cima, né? É claro. E o locatário quer revisar para baixo. Então eles podem entrar em negociação. Não quer dizer que vai entrar, mas em 3 anos o direito existe para os dois lados. Então ele mostra que em 2025, 12% dos contratos podem exercer esse direito, de uma parte ou da outra. Em 2026, 10%. Olha aqui sobre a vacância, a evolução da vacância. A visão gráfica é muito bacana porque a gente consegue ver o todo, né? Nós falamos aqui, olha, estava em 7,9, 2 meses que ficou em 7,9, agora caiu para 7,4. Ainda não tá grande coisa, mas caiu. Tá ruim, mas tá bom. Esse gráfico aqui é diferente, olha, ele mostra o percentual da área construída, alugada por cada cliente. Então, Leroy Merlin, olhando por metro quadrado, representa 13% da alocação, de tudo que está alugado. É uma visão informativa por metro quadrado, né, locado. Então, em Pernambuco, representa 9,6%, 98 mil metros quadrados. A maior parte está aqui em São Paulo, 47,9%, que é 493 metros quadrados, 493 mil metros quadrados. Um bom gráfico informativo. Mas volto a falar, eu não gosto dessa apresentação. O XP poderia melhorar, viu? São 73 locatários. No último relatório gerencial eram 72. Só que teve mais um que alugou, lembra? Que diminuiu a taxa de vacância, agora tem 73, 18 condomínios, 18 imóveis. E aqui, como na maioria dos relatórios, a gente consegue ver algumas informações de cada um dos galpões. Localização com endereço, a participação, o pé direito do imóvel, quanto que o piso suporta de peso por metro quadrado. Isso é importante, porque é muita coisa armazenada se for um galpão, máquina andando para lá e para cá, o piso tem que aguentar a onda. E o mais interessante, a gente consegue achar aqui, ó, quais são que estão contribuindo com aquela vacância. Por exemplo, esse aqui de Cajamar está com uma vacância de 12%. Vamos ver qual outro. Olha esse aqui de Seropédica em Rio de Janeiro. 37% de vacância. Então esse é o fundo que vai entrar aqui na carteira do canal. É um bom fundo, considero ele sólido, mesmo com esses pontos de atenção. No dia 30 de junho foi lançado um fato relevante falando de uma possível compra de outros imóveis e isso vai dar uma melhora no fundo assim espetacular. Mas não é ainda nada batido o martelo. Por isso que eu nem vou me aprofundar agora. Como esse fundo vai entrar na carteira do canal, é claro que eu vou acompanhar essa negociação e trago aqui para vocês também. O efeito da compra desse fundo para a carteira, ainda mais numa carteira pequena, né? Uma carteira que está iniciando como aqui, o investimento é de R$500, pouco mais agora, que é corrigido, né? Mais os dividendos, então é sempre um pouco mais. Ativos que entrem, que possa garantir esse rendimento mensal, potencializa o poder de compra mês a mês. No caso das ações, são excelentes, mas não pagam mês a mês. Eu poderia, nesse início, ficar somente com fundos imobiliários, concentrar
todo esse investimento somente em fundos? Até poderia, mas foi uma escolha, eu não quis fazer assim. Mesmo porque essa é uma carteira que vocês estão acompanhando. E esse é um canal de educação financeira, didático. Eu preciso mostrar cada investimento, como que eles se comportam, como que eu vou distribuir essa carteira, o gerenciamento de risco, mostrar o que acontece nos meses em que as ações pagam seus dividendos, como potencializa o recebimento naquele mês, como faz diferença. Por isso que é importante acompanhar. E como eu falei, é muito provável que entre também uma ação, que eu estou fazendo um comparativo entre duas do mesmo setor para ver qual que vai entrar. No próximo vídeo eu já mostro para vocês. Então se inscreve no canal para poder receber esse vídeo, curte e comenta, você tem o XPLG na sua carteira? O que você acha desse fundo? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Faça excelentes investimentos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!